se amando de uma maneira completamente diferente, sofrendo as demoras da espera e vivenciando uma recuperação dura, difícil, mas que graças a Deus está dando resultado. Milagre mesmo, milagre. Eu me comprometi com ele que essa noite seria em sua intenção e que em um determinado momento da nossa noite oracional, que nós oraríamos por eles. Há 48 dias eles estão no hospital, não saem de lá, estão sendo muito bem cuidados, o quarto é muito bom, mas eles estão vivendo um para o outro e todos os dias um olhando para o outro e vendo milímetros de resultados. E eu me recordei que nesse período de férias, esse mês de abril que passou, uma das minhas visitas foi a um médico no comecinho do mês passado, em João Pessoa, Dr. Maurus, e ele disse que, enfim, ele é um neurocirurgião, abre uma coluna por dia e 5 cabeças na sexta-feira e fecha. É um dos maiores neurocirurgiões do Nordeste. E depois de conviver com ele 10 dias, eu pedi a ele que fizesse para mim, num papel, a definição de cura. Ele disse: nossa, mas é muito difícil. Mas por favor, doutor, pesquisa aí, veja para mim. E ele pesquisou livros, pesquisou documentos, enfim, publicações. E numa folha de sulfite ele foi definindo cura. Ele escreveu segundo isso, segundo a regeneração das células, do órgão que estava em falência e tal, e usou termos técnicos, enfim, científicos e da medicina. E eu confesso com muita dificuldade de entender, mas fui lendo, inclusive reli muitas vezes, e no final ele conclui assim: portanto, concluo que cura é uma pequena melhora. Na visão do neurocirurgião, um dos maiores do Brasil, cura para o médico significa uma pequena melhora. Mas como que aquela célula, aquele órgão, apresente uma pequena melhora para que o médico já enxergue aquilo como cura. Muitas vezes nós não enxergamos assim, né? Nós achamos que milagre é milagre só quando já é concluído, mas milagre tem começo, meio e fim. E para o médico, quando percebe uma pequena melhora no paciente, um pequeno resultado dos remédios que ele está usando, para o médico é cura. Então, há 48 dias, aquele casal vem percebendo um no outro pequenas, milimétricas melhoras, e por isso estão sendo sustentados pela fé. Para você também serve esse ensino. Cura para você, para os seus relacionamentos, para a tua família, pode ser uma pequena melhora. Eu não sei mais em que direção está aquele hospital. Para cá? Vamos todos nós estender as mãos nessa direção. Lá está esse casal, Cristiane e Luiz. Não sei o que eles estão fazendo, se estão conversando, se estão chorando, se estão em silêncio, se estão vendo na televisão. Quando eu cheguei, estavam ligados na TV Canção Nova. Eles estão lá agora. Eu não os conhecia até hoje. Hoje eu os conheço. E a maioria daqueles que estão aqui com certeza não os conhece. Mas mesmo sem conhecer esse casal, eu me comprometi que nós oraríamos por eles. Então agora, meu irmão, não é por mim, não é por você, é por eles. E eu peço aqueles que oram no Espírito, aqueles que oram em línguas, que já comecem a orar. Orando no teu coração, ame esse casal. Enquanto você vai orando assim, eu digo: Senhor Jesus, visita, Senhor, pois eles precisam agora da tua intervenção na vida deles. É um casal jovem, Senhor. Tem sonhos, sonhos de engravidar, sonhos de construir muitas coisas, Senhor. Um acidente interrompeu esse sonho, Jesus.
Eu lhe peço agora, Senhor, que o teu Santo Espírito seja derramado agora sobre eles, naquele quarto do hospital. Senhor Jesus, que eles sejam visitados, Jesus, por essa oração, Senhor. Senhor Jesus, que muitos de nós também trazemos intenções tão grandes, tão fortes, tão importantes quanto esta, Senhor. Mas agora, nesse momento, Senhor, nós colocamos tudo isso em segundo plano, Senhor, e lhe pedimos unanimemente, Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, e tudo que eles pedirem em comum acordo, de maneira unânime, eu darei. Senhor, estamos unânimes, somos mais de dois, estamos reunidos no teu nome, e tu estás aqui, Jesus. E pedimos, Jesus, o restabelecimento da saúde, Jesus, a restauração, Senhor, a recuperação total de Jesus. Derrama sobre ele agora, Senhor, esse milagre, sobre a mão dos médicos, Senhor. A decisão acertada, Jesus, no tratamento cirúrgico, Senhor. A adaptação, Jesus, desses médicos ao organismo dele, Senhor. A reação positiva, Senhor, os efeitos esperados, Senhor. Nós pedimos agora, Senhor, manda essa graça, Senhor. Derrama essa graça sobre ele, Jesus, porque nós pedimos agora, Deus, pelo Luiz, pelo Cristiano, Senhor. Mas agora traga a mão sobre o seu coração. É porque você não é egoísta. Porque você não foi egoísta. Uma vez perguntaram para um santo: por que muitas vezes a gente pede uma graça e se é para o nosso bem, por que Deus não dá? Já pensou nisso? Poxa vida, é para o meu bem. Eu estou pedindo coisa boa. E por que demora tanto? Você tem a resposta? Geralmente nessa hora a gente se revolta até, né? Geralmente nessa hora a gente fica meio brigado com Deus. E a resposta desse santo, que eu esqueci o nome dele agora, aliás, eu aprendi isso nesse final de semana, numa palestra. Esse santo responde assim: sabe por que Deus não dá exatamente no momento que a gente pede? Por causa de 3 situações. Primeiro, porque quando a gente continua pedindo, a graça vai acumulando. A gente começou pedindo isso, mas Deus quer dar isso. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus não nos dá a graça que pedimos de imediato é para que a gente descubra, na verdade, o tamanho exato dessa graça que Deus quer derramar na terra, e efeito acumulativo. Segundo, é para que a gente deseje mais. Uma coisa é você tomar água, porque é bom tomar água. Outra coisa é você tomar água com sede, vamos lá. Quando você está com sede, aquela água vai entrando e vai molhando o seu interior. Você sente a água passar pelas paredes aqui, estômago, vai chegando até aqui no estômago, sei lá onde chega. Isso aqui gela tudo. Se for gelado, então. Segunda situação, então, é essa, para que você deseje mais essa graça. Primeira, para que se acumule mais. Segunda, para que você deseje mais. E a terceira, para que quando ela chegar, você não a desperdice. Como se desperdiça comida, como se desperdiça água, como se desperdiça um punhado de coisa. Então por isso que Deus demora um pouquinho. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e fale assim: puxa vida, mas mais uma vez, mais uma noite de clamor, de louvor, de oração, e nada da minha graça. É por causa disso. Para que acumule mais, para que eu deseje mais, e para que eu não desperdice nada. Vamos ver se você entendeu? Vamos lá? Para que e para que nossa, para que acumule mais, para que eu deseje mais e para que eu não desperdice nada. Então agora chegou a sua vez, põe a mão no coração.